tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muito especial Cristocast. Se é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, eu sou Andréa Lia Amazonas, anfitriã aqui da casa, e é uma alegria gigante receber você aí do outro lado. Eu tenho hoje uma conversa muito especial para você, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar o teu coração através dessa conversa de hoje com a minha convidada. Mas antes de apresentar para você quem é a minha convidada, eu quero já te pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito. Aproveita, já deixa o like, porque eu sei que você vai receber uma mensagem hoje no seu coração. Então, já compartilha também. Escolhe aí, 3 pessoas que você gosta muito, que você ama e que você quer que também sejam tocados por Deus, ou aquelas pessoas que você sabe que estão precisando muito receber uma mensagem de Deus no coração. E aí você também vai ser um canal de bênçãos na vida dela, não é? Manda para elas então. E também quero te convidar para você engajar com a nossa missão aqui no programa, sendo um patrocinador do nosso canal. E aí aparece nessa tela bonitona aqui, assim como o Estúdio 091, que é aqui onde a gente grava. Você também pode fazer o seu podcast aqui. Tem equipamentos de qualidade, profissionais de excelência, tudo preparado para te receber. Chama a gente no contato inbox para vocês saberem como engajar com essa missão, tá bom? E aí, sem mais enrolação, eu vou convidar a Esther Santos para começar dando um recadinho nessa câmera. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um podcast, mais uma entrevista. Estou muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouco com você, não sobre mim, mas sobre o que Jesus tem feito. Eu espero que seja um tempo muito proveitoso para você e para todo mundo que você convidou para assistir. Esther, obrigada, primeiro, por vir até aqui, disponibilizado o teu tempo, para vir falar sobre Deus. Né? Amém. Aqui a gente sempre diz assim, fale com Deus, mas fale especialmente sobre Deus. Né? A gente, no nosso dia a dia, nas coisas do mundo, a gente fala muito sobre tanta coisa, né? Fala sobre, sei lá, política, sobre trabalho, mas fala pouco sobre Deus, a não ser ali naquele ambiente da igreja. Mas fora isso, por exemplo, na fila do banco, vamos falar na padaria, né? Falar um pouco mais de Deus. Então a gente tem aí essa hashtag, fale sobre Deus. E como é que tu vives isso no teu dia a dia? Atualmente, a minha rotina ela tem sido muito envolvida por esse questionamento. Então, o que é falar sobre o Senhor? O que é viver com integridade de coração para o Senhor? E eu tenho aprendido muito com Jesus e com pessoas que Ele tem colocado no meu caminho sobre a importância de manifestar quem Ele é através das minhas atitudes práticas. Então, através do meu trabalho, com a minha profissão, através do meu relacionamento com os meus familiares, através do meu relacionamento com os meus amigos. E todas as vezes que eu realmente reflito sobre isso, eu consigo ver a graça do Senhor. Porque Ele criou todas as coisas. Então, quando eu consigo agradar a Ele com o que eu faço, eu consigo, de uma forma completamente nova, ver quem Ele é. E qual é hoje a tua profissão? De formação, eu sou terapeuta ocupacional, sou formada pela Universidade do Estado do Pará, mas eu atuei por 1 ano e meio, 2 anos, agora atuo integralmente com atividades religiosas na minha comunidade local e como tradutora e intérprete de português e inglês. Então, perguntei isso só para contextualizar, porque a gente vai voltar a dar um passo atrás, que é para a gente conhecer a tua história. Tu sempre foste de família cristã? Sou de família cristã, então meu pai se tornou pastor quando eu tinha 12 anos. Mas os meus pais e os meus avós maternos sempre foram envolvidos com alguma igreja, mas envolvidos de forma muito intensa. Então, seja no pastorado, seja no evangelismo. Então, foi lá dentro que eu cresci. E tu disseste que tu és filha de pastor. Isso teve uma influência direta na tua vivência, né, de igreja hoje em dia? Ou não tinha, assim, uma cobrança? Foi algo mais natural, mais solto? Existem cobranças de contexto. Então, existem cobranças que as pessoas fazem, querendo ou não, pelo pai, ser pastor de uma igreja e tudo. Mas foi uma cobrança que eu nunca tive em casa.
A preocupação dos meus pais era que eu tivesse as experiências com Deus. Então, eles faziam tudo o que era possível para eu ter todas as oportunidades, para que eu tivesse as minhas próprias experiências. Então, essa cobrança em casa não teve tanto. Mas a cobrança externa, confesso que dá uma dificuldadezinha, mas com Jesus sempre foi possível caminhar sem muitas preocupações. Tu tens, assim, uma lembrança do momento que tu passaste a ter as tuas próprias experiências? Porque fato é que quando nós somos crianças, a gente vive bastante a reboque da fé dos nossos pais, né? E aí chega o momento que a gente começa a ter as nossas próprias experiências, às vezes logo cedo, às vezes demora um pouco mais. Como aconteceu para ti? A minha primeira experiência aconteceu em 2 partes, 13 e 14 anos. Quando eu tinha 13 anos, eu cheguei para o meu pastor da minha igreja naquele tempo e falei para ele que eu queria viver o evangelho de alguma forma. Eu já trabalhava em muita coisa, mas eu queria viver. Eu queria ter uma oportunidade em missões, mas eu só tinha 12 anos. E aí o meu pastor falou, olha, onde a gente está não é possível, mas eu conheço alguém que pode te ajudar, que inclusive é meu pastor hoje em dia. Eu conheço alguém que pode te ajudar. E aí eu fiz com eles a minha primeira viagem de Ribeirinha e foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Eu lembro perfeitamente o texto que foi em Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E esse texto me carrega até hoje, porque a minha preocupação era, Senhor, os meus pais têm tantas experiências contigo. Os meus avós presenciaram infinitos milagres. E o meu maior medo e temor é que a minha fé fosse baseada na experiência de outras pessoas. Então, a primeira vez que eu ouvia o Senhor, eu fiquei, nossa, ele realmente fala. Não é história, não é o pastor me falando. Deus está falando comigo, tipo, ele se importa comigo. E eu ainda era adolescente. E eu lembro que desde esse dia, isso se tornou uma grande preocupação. Quer dizer que se o Senhor me ouve, ele me vê. Se ele me vê, ele se preocupa com o que eu faço. Então agora, como é que eu vou agradar o Senhor? E como foi que tu resolveu conduzir a tua vida depois disso? Quando eu tinha 13 anos, eu participei de alguns acampamentos de uma base missionária daqui de Belém, que é a Jocum. E durante as experiências que eu tive, acabei me tornando obreira nesses acampamentos, que seria o adolescente ou o jovem mais velho, que cuida dos mais novos durante o acampamento. E acabei envolvida de forma mais intensa na minha comunidade local. Porque eu comecei a entender que mesmo na minha adolescência, eu já poderia servir ao Senhor. E esse foi até um questionamento recente, se eu realmente tinha vivido a minha adolescência ou não. Porque ela toda foi envolvida com a igreja. Então, participei de acampamento, eu ia para evangelismo, eu ia para os cultos, eu cantava, eu tocava. A gente meio que faz um pouco de tudo. E aí, com 13, eu falei, mesmo eu sendo muito nova, eu já entendi. Então, por que eu vou esperar ficar mais velha? Eu ia te perguntar justamente sobre isso, se tu tivestes nesse meio tempo questionamentos. Porque se a gente parar para pensar, o natural, vamos dizer assim, do jovem é começar a questionar, né? É onde ele começa a questionar por que isso? Por que funciona dessa forma? Por que a gente tem que fazer isso? Né? Por que tem que ir para a igreja ou para o culto tais dias? Por que, sei lá, na minha igreja, por que levanta e ajoelha toda hora? Entende? Então, assim, o natural do jovem é questionar, né? Tu tivestes algum tipo de questionamento? Eu tive muitos questionamentos. E eu lembro que os mais difíceis que eu tinha é por não conhecer a palavra, então eu ficava muito à mercê do que iam me comunicar. Então eu comecei a me dedicar realmente a ler a Bíblia. Mas dentre todos os meus questionamentos, o que eu sempre fui muito questionadora, o que eu percebi, na verdade, é que não eram sobre as minhas perguntas, mas o meu coração quando perguntava a elas. Então, no meu coração já ia ter muito egoísmo, já ia achar que eu estava certa. E eu tenho 2 palavras-chave para a minha vida, e uma delas é obediência. Então, quando eu me submeto, eu faço por amor. Então, por amor, eu vou e faço aquilo como num relacionamento comum. Mas a obediência é fazer o que eu não desejo fazer. Mas eu preciso fazer. Então, quando eu comecei a ter essas pessoas próximas a mim que me auxiliavam, os meus pastores que se tornaram meus discipuladores, meus pais, eu comecei a buscar caminhar em obediência. Então, é aquele servo que pode até reclamar, mas sabe que tem que fazer. E foram questionamentos que foram indo até, principalmente durante a faculdade.
Qual foi o desafio? Dentro das universidades do Brasil, de modo geral, são espaços muito plurais. Então, independente da fé que você tem, se você deseja perseverar naquilo, exige uma dedicação, um esforço. Se você não quer se esforçar, se for uma criança, tudo bem, mas um adulto que não deseja se esforçar não faz sentido. Faz parte do amadurecimento. Então, dentro da faculdade, foi colocado muito em xeque o meu entendimento sobre o evangelho. Que foi lá que eu percebi não só que eu tinha que falar, mas que eu não sabia o que falar. No sentido de qual a perspectiva bíblica política, qual a perspectiva bíblica sobre o papel da mulher, o que o Senhor revela sobre a minha profissão. A minha profissão, ela tem bases não cristãs. Então, é uma perspectiva muito psicológica ou espiritual dentro da terapia ocupacional, mas existem outros quesitos. E isso começou a se tornar, me colocar em questionamento. Senhor, será que eu devia estar aqui? Tanto que eu quis trancar a minha faculdade. Eu lembro de ter conversado com meu pastor sobre isso. Olha, eu vou trancar, porque eu acho que eu não sei o que está acontecendo ali, não sei como é para ser. E foi aí que eu comecei a me dedicar e me aprofundar nisso. A ponto de eu ter o desejo intenso, até demais, de sempre me posicionar. Se eu conheço a verdade, eu falo sobre a verdade. Exatamente. Tem vários pontos assim na tua fala que me chamam a atenção. O primeiro é o da obediência, o quanto ela é difícil para a gente, né? Decidir ser obediente é muito difícil. Você bancar isso, especialmente quando você está servindo ao Senhor diante do mundo que é cada vez mais controverso, mas é muito difícil você bancar a decisão de ser obediente a Deus. Isso é uma das coisas assim que me chama bastante a atenção. Eu vivi também esse conflito dentro de uma faculdade, como jornalista. Então, a gente sabe aí que, vou dizer, 95% dos jornalistas, posso estar exagerando, viu, gente? Eu sou um pouco exagerada. Mas a maioria, né, tem uma visão não cristã, não na essência, né, cristã. E também foi bastante desafiador, bastante. Mas também, para mim, também foi uma oportunidade de aprofundamento, né? Porque também tem aquela coisa assim, tem as pessoas que quando são muito questionadas, elas abandonam. Sim. Né? Abandonam porque não encontram, não sabem as respostas e não, às vezes não têm a iniciativa, não sei se é bem isso, mas não querem ter o trabalho de buscar. A busca pela verdade dá trabalho. Sim. Né? A busca exige dedicação, exige obediência, né? Exige esforço bastante. E especialmente exige, eu acho, você abrir o peito para o confronto, que também é muito difícil, né? Sobre essa parte da obediência, qual é o que foi o mais difícil para ti? Eu gosto muito de saber das coisas. Eu sou uma pessoa muito curiosa, mas muito curiosa. Então, quando eu era criança, eu fazia muitas atividades. Na adolescência, eu fiz muitas atividades. Porque eu gosto de ter certeza de como as coisas funcionam. Eu gosto de ter muita certeza de como as coisas vão funcionar. Então, quando eu botava alguma coisa na minha cabeça de que era o certo, aquilo vai ser o certo até o final. Porque eu vou até o final para descobrir como é que funciona. E com o Evangelho foi da mesma forma. Eu comecei a ler muitos livros relacionados à cosmovisão bíblica, que é a perspectiva bíblica sobre todas as esferas da sociedade. E aí eu comecei a ficar, tem mais alguma coisa aí. Sim. E eu comecei a estudar mais sobre isso, comecei a me dedicar mais sobre isso. Só que existem as consequências, porque nem tudo que eu estudei eu gostei de saber a verdade. Porque eu tinha as minhas ideias também. Eu tinha o que eu pensava. Mas uma coisa que eu vejo que fez diferença na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, foi o fato dos meus pais sempre demonstrarem tanto temor ao Senhor. Então, quando alguma coisa eu não sabia se era verdade ou não, eu ficava me perguntando,
não sei se os meus pais fariam isso. O Senhor se agradaria se eu pensasse dessa forma? O Senhor se agradaria se eu agisse dessa forma? Aí eu não quero fazer, mas eu sei que o Senhor não vai ficar feliz. Então, até quando eu fiz escolhas erradas na minha vida, eu lembro já compartilhando sobre relacionamentos mesmo. Coisas que eu fiz durante a minha adolescência, eu lembro que o meu maior questionamento anos depois não é se eu tinha feito a escolha certa ou não, se as partes envolvidas estavam certas ou não, mas o meu maior questionamento era: eu fui tão cabeça dura que eu feri o Espírito Santo. E aí aquilo me massacrava. Eu não posso fazer isso de novo. Não posso fazer isso de novo. Quando nós temos o entendimento de que o Senhor é real, que Ele é palpável e que Ele está presente em todas as coisas, e o nosso coração se move por isso, se torna não fácil, mas se torna natural o desejo de seguir ao Senhor. Em um dos salmos de Davi, não vou lembrar agora se é o Salmo 15, 19, mas eu lembro que é antes do 20, ele vai falando sobre quem habita na presença do Senhor. E uma das características que ele coloca de quem habita no Senhor é que ele age de acordo com a vontade de Deus, mesmo em prejuízo próprio. Mesmo em prejuízo próprio. E esse que habita na presença do Senhor não será abalado. É isso mesmo. Tem várias coisas que a gente pode puxar. Por exemplo, como é que a gente vai saber como conduzir a nossa vida? Como é que a gente vai avaliar o que precisa ser feito? Se eu estou com a minha fé fria, se eu não conheço muito bem a palavra de Deus, como é que eu vou começar a me aproximar para poder conduzir a minha vida? Porque a gente vai ter parâmetros, né? Como é que a gente começa? Uma das características mais presentes vamos dizer assim, da era pós-iluminista, sobre relacionada ao relativismo. Então, as verdades são muito relativas e o nosso coração é enganoso. Então, nós acabamos nos movendo nessa perspectiva. Então, a primeira característica que eu coloco é entender que o Senhor já deixou escrito. Então, ok, eu estou em dúvida, o Senhor já deixou escrito o que eu deveria ler. E eu vou começar a ler a Bíblia. E eu percebo, quando eu leio a Bíblia, que eu tenho duas oportunidades. Uma, de ouvir ela através de pessoas que estudaram sobre isso, sejam pastores, sejam padres, sejam outras lideranças, que podem me compartilhar a verdade. Mas existe outra que é muito valiosa, que só quem tem literalmente acesso a essa verdade consegue viver, que é ouvir diretamente do Senhor. Porque Ele vai responder. Ele vai falar. Então, se quem estiver assistindo ou quem ouve falar sobre o tema pensar sobre isso, o entendimento principal é: Deus existe, Deus fala. E como Ele fala, e eu sou imagem e semelhança dele, quer dizer que eu também posso falar, quer dizer que eu também vou ouvir. E Ele criou todas as coisas, então Ele é muito criativo. Ele vai saber como me acessar. Mas onde habita o meu coração quando eu busco ao Senhor? Se o coração estiver aberto, Ele com certeza vai falar. E aí eu puxo uma pergunta que me fizeram, vou passar a bola para ti. Que quando eu digo isso, que a gente precisa ter um relacionamento com Deus, porque Ele vai falar com a gente. E aí eu dou o meu exemplo. Antes eu sabia que Deus existia, mas agora Ele conversa comigo todos os dias quando eu leio a Bíblia. Então, aí a pessoa respondeu para mim: mas Ele fala como? Como é que eu vou ouvir? Como é que eu sei que é Ele? Estou passando a bola para te responder agora. Uma das coisas principais que eu vejo é que tudo que o Senhor vai falar ou tudo que os seus filhos vão comunicar sempre está baseado na palavra. A palavra, a Bíblia, ela é integramente infalível. Ela tem comprovações internas e comprovações históricas. Então, tudo que o Senhor vai falar vai estar dentro da palavra. E existe, não vou dizer uma sensação, mas existe uma coisa que só a voz do Senhor consegue trazer, que é paz. Quando a voz que nós estamos ouvindo não traz paz, eu lhe garanto que não é o Senhor. Então, a voz do Senhor vai trazer paz. A forma que eu me comunico com Ele, ela pode ser a forma que você quiser escolher, porque Ele vai falar. Ele vai se comunicar. E para você ter mais certeza ainda, o que é mais difícil é que exige o nosso esforço. Então, eu não tenho como gerar uma receita de bolo. Se você fizer isso, tal dia, tal hora, o Senhor com certeza vai falar com você. Porque, mais uma vez, Ele deixou tudo escrito.
Então, se eu não tenho desejo de ler o que ele já deixou pronto, por que eu vou querer ouvir? Se eu não tenho desejo de ler os ensinamentos e seguir, por que eu vou querer uma direção nova? A gente começa pelo básico. Claro que não vai estar escrito especificamente que curso da faculdade eu vou fazer, qual profissão eu vou seguir. Mas se eu não tiver ainda os fundamentos, o Senhor nunca vai compartilhar uma coisa que eu não tenho estrutura para receber. Então, o foco vai em busca do fundamento, vai em busca da palavra. E aí a gente vai justamente para um aspecto que eu gosto muito de falar aqui no programa, que é a importância da gente ter o fundamento na palavra de Deus, né? Independente de denominação daqui a nossa audiência, pessoas que são de diversas denominações cristãs ou que não está em nenhuma, como diz uma amiga que já veio aqui no programa convidada, né? Tem os desigrejados e independente de quem for, eu acho que ainda que você esteja com a sua fé abalada, fraca, que você há anos esteja distante de Deus, você pode começar pela palavra, né? Pode pegar uma Bíblia e aí, meu querido, baixe no seu celular mesmo, gratuitamente, né? E começa devagarzinho ali e se dedique a tirar uns minutinhos por dia para você ir fazendo essa sua experiência, porque também tem essa questão, assim como a salvação é individual, a sua experiência também é individual. E tem, por exemplo, até para as facilidades. Hoje em dia, tem aplicativos que quando a gente acessa, ele diz um texto para o dia, se você está em dúvida no que você vai ler. Tem livros devocionais também. Diz como você pode orar. Então, hoje, as oportunidades assim são as mais diversas para ter acesso à palavra. Com certeza. Inclusive, vale lembrar que no CristoCast você pode, inclusive, ir lá nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, lá nos destaques, você pode entrar no grupo do WhatsApp, onde todos os dias a gente compartilha as leituras do dia. E ali você pode fazer sua reflexão, 15 minutinhos, são trechinhos do Evangelho, onde você vai ler, vai fazer uma reflexão, e tem várias pessoas lá no grupo, já desde que nós começamos o programa. Então faz isso, é um caminho simples, fácil, para você começar a pegar esse hábito. Eu já faço essa leitura há 3 anos, e te falo assim que o dia que por algum motivo eu não faço a minha leitura da Bíblia, parece que o dia fica todo torto. É incrível isso. Mas isso é um hábito que a gente vai trabalhando, né? Que com o passar do tempo ele só nos aproxima mais de Deus. Né? Assim como a gente vai à igreja, né? A gente consegue ali no nosso cantinho, ali no nosso secreto, falar com Ele também. E também lembrar que o Senhor ele é relacional. Então, desde Adão e Eva, depois pode usar exemplos relacionados a Abraão, Moisés e tudo. E como o povo de Israel também. Olha como era a diferença a vivência deles. Eles precisavam de um sacerdote que fosse até a presença do Senhor, comunicar tudo. E aí eles receberiam a resposta e ali eles agiriam. E depois do sacrifício de Cristo, esse intermédio de uma pessoa humana, no caso, não existe mais. Porque o sacrifício de Jesus, sendo o caminho, a verdade e a vida, já nos permite acessar. Então, independente da forma que for escolhida, e são diferentes, né? Leitura bíblica, meditação, estudo bíblico, são formas diferentes de se relacionar com a palavra. Mas em todas essas formas, elas sempre vão revelar não só o nosso coração, mas vão revelar o Senhor. E ele é extremamente interessado. Eu sempre falava isso para os adolescentes que eu acompanhei na minha igreja. O maior interessado em lhe dizer a verdade é o Senhor. O maior interessado em lhe dizer como vai ser o seu dia é a única pessoa que sabe como vai ser. E eu também tenho essa sensação. Às vezes que eu deixo para fazer no final do dia, por conta da rotina ou algo do tipo, quando eu leio, eu fico... Se eu tivesse lido isso aqui de manhã, tinha sido diferente. Então, tem que ter esse esforço.
E aí a gente passa para aquela parte aonde, a partir do momento que a gente consegue ter esse relacionamento, que a gente compreende que ali na palavra de Deus existe um manual para a nossa vida, a gente precisa ali tomar uma decisão de obedecer também, né? Obedecer, consequentemente, é a gente entregar os nossos caminhos a Deus. Quais foram as tuas experiências sobre isso? Dentro do conhecer ao Senhor, eu comecei a ter um entendimento, mais recente, vamos dizer assim, uns 6, 7 anos, sobre o que realmente é acessar a salvação, que é por meio da fé. Então, para que eu acesse essa salvação, a fé ela vai ter 3 etapas. Eu primeiro vou conhecer a verdade, e vem o texto, como é que vão conhecer se não há quem pregue, como é que eles vão saber sobre isso. E depois que eu conheço, eu concordo com ela, e é muito fácil eu conhecer e concordar, mas vem o terceiro ponto mais importante, que é o se submeter. Uhum. E aí, quando eu me submeto, eu realmente tenho acesso a isso. E as minhas experiências com o Senhor, elas se tornaram muito diversas e plurais. Como eu coloquei, né? Acabei falando, né? As 2 palavras-chave que eu tenho para minha vida é verdade e obediência. Uhum. E eu comecei a ter algumas experiências, vamos dizer assim, mais agressivas, mais incisivas com o Senhor, de ser muito integral. Eu sempre vejo muito, quando eu falo com o Senhor, como se as minhas mãos estivessem cheias de areia da praia, e sempre que eu tentasse ficar olhando para ela, a terra começa a escorrer, porque eu não consigo segurar nada. Então, quando o Senhor coloca lá na palavra que alguns vão ver, alguns vão plantar, alguns vão colher, eu sempre consigo ver no meu relacionamento com Jesus como quem planta. Então, eu vejo o começo das coisas, mas eu nunca tenho muita certeza se eu vou ver o final, de como é que vai ser. Então, eu comecei a ter experiências com o Senhor, como foi Ele que me ajudou a escolher meu curso da faculdade, porque com 15 anos eu queria outra coisa, e o Senhor me pediu, falou que não seria aquilo. Eu queria fazer engenharia. Quem me conhece hoje sabe que não tem nada a ver. Eu não tenho nem perfil para isso. E o Senhor me deu a direção para mudar de curso. Depois, já formada, também tive uma palavra do Senhor que eu pararia de trabalhar por um tempo. E que eu foi uma proposta muito boa de trabalho, eu amava a minha empresa. E eu falei, olha, Senhor, agora a gente vai viver isso juntos. Era para abrir uma clínica nova. Aí, não é hora de viver isso. Eu amei. Aí, na outra, se meditando, para você pedir demissão. Amém. Ótimo, vai vir outro trabalho. E a palavra do Senhor foi, acabou o tempo. Não é mais isso que você vai viver agora. Eu acredito que eu vou voltar a exercer no futuro, mas eu tive uma direção muito clara do Senhor. Então, como Ele coloca essas 2 palavras-chave para a minha vida de obediência e verdade, eu tenho muito temor em seguir o que o Senhor fala, mesmo que isso me custe tudo. E às vezes custa tudo, custa o meu tempo, custa o meu trabalho, custa as minhas roupas, custa os meus recursos, custa tudo. Mas depois que eu senti a presença do Senhor e que eu sabia que Ele era real, eu fiquei, nossa, não existe nada mais valioso do que isso. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de recursos financeiros, porque, na verdade, quem provê é o Senhor, não é o meu trabalho. Claro que é consequência do suor do meu trabalho. Eu não preciso me preocupar com o dia do amanhã, porque até as ervas do campo é o Senhor que veste. Então, as minhas preocupações começaram a mudar. E é uma vida complicada, às vezes. Sim. Mas é tão valioso ouvir a voz do Senhor e seguir o que Ele fala, que mesmo quando há prejuízo próprio, na verdade, nós somos beneficiados por obedecer ao Senhor. Mas tu consegues obedecer com essa tranquilidade, de dizer, Não. tá bom? Ou tu faz como eu e dá uma leve surtada e depois aceita? Existem certas coisas, assim, como o Senhor é um Deus relacional, Ele entende as minhas limitações como ser humano, que às vezes são muitas. Então, existem certas coisas, quando Ele compartilha comigo, que eu tenho que fazer, que eu fico, será agora? Vamos esperar mais um pouco, eu acho que pode ser mês que vem. Não, tem que ser agora. Pode ser depois. E com o tempo, já é uma vida assim, eu vi o Senhor a primeira vez aos 13.
Aceitei Jesus quando eu tinha 7, mas ouvi de forma audível o Senhor aos 13. E já estou com 25. Então, ao longo desse tempo, já existem áreas da minha vida que eu consigo ouvir, vamos dizer assim, cegamente. O Senhor fala assim, é sim, se o Senhor falar não, é não. Do trabalho foi uma. Meu trabalho era muito importante, mas se o Senhor falou acabou o tempo, acabou o tempo. Só que existem aquelas coisas que é o que às vezes me causa mais preocupação, que é o que ainda vai acontecer. O Senhor sempre trabalha comigo a minha ansiedade. Foi a primeira palavra que Ele me deu. Ele foi muito sábio a me dar esse primeiro versículo na minha vida. Mas eu tinha muitas preocupações com o meu futuro, de como seria. E o Senhor começou a revelar. Ele começou a me dizer com o que eu trabalharia, como seria a minha família, de que forma eu iria trabalhar. Vou me envolver mais com missões agora de forma integral, a partir de 2025. E quando ele começou a me compartilhar sobre isso, eu vi o meu coração, na verdade, não quieto. Eu vi o meu coração inquieto. Porque eu fiquei, se o Senhor já falou, é para ser amanhã. Só que não funciona no meu tempo. Então, obedecer ao Senhor não revelou que o Senhor era ruim, ou que o Senhor queria me obrigar a sofrer. Mas, na verdade, revelou que eu sou pecadora e que o meu coração, na verdade, é egoísta. Ele não quer esperar. Ele não quer abraçar o Senhor. Então, toda vez que o Senhor me revela algo, Ele me mostra algo que eu preciso obedecer, não é só sobre o que eu preciso perder, não é sobre algo físico, mas é sobre onde o meu coração está no que eu estou fazendo. Isso. E me fala assim, com isso tudo, como a gente pode perceber a ação de Deus no nosso dia a dia? Uma coisa que eu vejo hoje de forma mais clara, tentando usar exemplos do que tem acontecido na nossa sociedade, no Brasil de forma específica. Existem algumas pautas que estão sendo muito discutidas atualmente, que, não sei, seja política, feminismo, aborto, etc. Diversas pautas são discutidas. E a igreja, ela precisa se posicionar, ela precisa fazer alguma coisa, ela precisa dizer qual é a verdade, tudo. Temos que ter muita cautela com isso também, né? Da forma que a verdade vai ser comunicada. Mas eu comecei a ver que mesmo no meio das dificuldades que nós vemos, seja para o avanço do evangelho em outras nações, ou seja na nossa vida pessoal, o Senhor continua sendo bom. Ele continua sendo o mesmo. Então, toda vez que eu vou olhando os problemas do que tem acontecido, existem coisas que são imutáveis. Então, a forma que o Senhor é revelado através da criação, e eu me tornei uma pessoa apaixonada pelo pôr do sol, então o Senhor, Ele está ali presente. Eu consigo saber que o Senhor está ali. Existem muitas lutas, existem muitas dificuldades. E o Senhor revelou na palavra que no mundo teríamos aflições, mas que Ele já venceu o mundo. Então, todas as vezes que você colocar os seus olhos no que o Senhor já revelou, mesmo que seja muito difícil, às vezes até não visível, vamos assim dizer, mas essa revelação através da palavra faz com que eu consiga ver o Senhor o tempo todo. Uma situação da nossa realidade é essa dicotomia. Então, existe o que é sagrado e existe o que é secular. Então, existem as coisas que vêm do Senhor. O domingo é uma maravilha, é uma bênção. Se você é adventista, o sábado. Esse é o dia que o Senhor reservou. Mas os outros dias da semana é minha vida secular. Então, eu não preciso do Senhor nos outros dias da semana. E essa dicotomia, essa separação dentro do nosso coração, faz com que eu não consiga mais ver a ação do Senhor. Porque parece que o Senhor só vai falar comigo no domingo. Quando Ele quer falar comigo, no famoso culto da segunda-feira, que não é o culto da igreja. É a forma que eu vou cultuar ao Senhor no meu trabalho. A gente vive hoje socialmente realmente muitos desafios, assim, né? Dessas pautas, como você falou, que são colocadas, às vezes, de uma forma extremamente deturpadas, né? Para a maioria da sociedade. E a gente também tem aí uma grande limitação. Eu gosto de falar que é uma limitação intelectual, porque se as pessoas hoje se acostumaram a ter apenas a repetição do que o outro me falou e não ir se aprofundar naquilo ali, eu classifico isso como uma limitação intelectual. E aí, o que acontece? A gente que tenta viver, que eu nunca digo que a gente vive o evangelho, porque é uma eterna busca para, né? A gente que busca viver conforme o evangelho acaba passando por uma série de preconceitos, de sermos taxados, né?
Tu já viveu algo semelhante a isso? Qual é a tua visão hoje de como o crente, né? E o crente eu classifico todos nós que cremos em Deus, que cremos em Jesus, independente de igreja, como o crente hoje pode lidar com essa situação de que tentam nos fazer acreditar que o de cabeça para baixo é que é o normal. Uma coisa que eu sempre, como eu já falei, né? Sempre gostei de buscar verdades. E uma coisa que eu sempre falo muito para os meus amigos, eu falava muito na faculdade. Existem coisas pelas quais eu viveria e coisas pelas quais eu morreria. Então, as minhas causas de vida e causas de morte, hoje, elas são relacionadas ao Evangelho. Então, eu morreria pelo que eu acredito? Morreria. Então, vale muito a pena me sacrificar. E, às vezes, os prejuízos vão ser muito grandes. Tiveram tempos mais difíceis, vamos assim dizer, no Brasil. Seja de posicionamento político. Sempre gosto de me posicionar também sobre qual é realmente o papel da mulher. O que realmente é feminilidade à luz da Bíblia, de que forma o Evangelho revela o papel da mulher. E os prejuízos normalmente são de relacionamentos. Então, são pessoas que antes falavam comigo e depois escolheram não manter mais a amizade, ou oportunidades que eu tinha dentro do meu trabalho acabam, de certa forma, se fechando, mas eu sempre coloquei o filtro. Isso está acontecendo por algo relacionado ao meu caráter, a forma que eu estou comunicando, ou é porque eu estou revelando o Evangelho? Se é porque eu estou revelando o Evangelho, eu não tenho o que fazer. É prejuízo próprio. É uma escolha de ter um prejuízo próprio. Se eu digo que essa é a causa pela qual eu morreria, eu tenho que provar isso enquanto eu vivo. Sim. Não só morrer como um mártir do Evangelho, mas enquanto eu vivo. Então, esses posicionamentos, até mesmo pequenos, fazem com que exista essa dificuldade de relação, mas às vezes não só fora da igreja, às vezes também dentro da igreja. Nós temos diferenças, sejam denominacionais ou até mesmo do mesmo grupo. Existem divergências. Se nós somos santos demais, somos pecadores demais. Então, o meu filtro sempre foi, isso está acontecendo pela forma que eu estou comunicando ou tem a realidade do Evangelho? Eu estou revelando a realidade do Evangelho? Ok, então é prejuízo próprio, vale a pena. Vale a pena se sacrificar. Mas essa não é a realidade da nossa geração. Eu sei que eu tive oportunidades com Cristo, de ter conhecido o Senhor ainda na minha adolescência, que me fizeram ter mais facilidade de viver isso. Então, quanto mais eu conheço o Senhor, mais fácil é obedecê-lo, porque se torna prazeroso segui-lo. Então, eu não mais o obedeço, eu me submeto. Então, eu já sirvo ao Senhor com amor. Mas existem os prejuízos da nossa geração, que não quer perder os relacionamentos, quer continuar tendo um certo status. Então, o status para alguém da minha idade é uma coisa muito valiosa. Existe uma posição dentro da sociedade que é muito valiosa de manter. Mas a que custo? A que custo? O meu trabalho é para glorificar o Senhor. Dentro da minha empresa eu tenho feito algo? Se eu não tenho feito, é a mesma coisa que eu não trabalhasse ali. Porque se eu não estou revelando ao Senhor em tudo que eu faço, e não necessariamente vai ser falando abertamente do Evangelho, a nossa excelência também revela ao Senhor, a forma que nós nos dedicamos revelam ao Senhor também, mas se o que eu estou fazendo também não revela, antes de ter falado logo a verdade, antes de ter seguido logo ao Senhor. É um prejuízo próprio que traz tantos frutos que depois, quando passa, a gente percebe que valeu tanto a pena. Falando em valer a pena, para a gente começar a conduzir para o final, por que vale a pena crer? Uma coisa que eu acho muito bonita da minha busca pessoal mesmo, não do que eu faço, mas do que eu vejo. Eu gosto muito de coisas palpáveis. Eu gosto da verdade. É uma coisa que eu realmente gosto muito. Então, o Senhor é real. As coisas que Ele faz são reais. Parte eu reconheço por meio da fé e parte eu, na verdade, já reconheço através de provas científicas e históricas. Então, se existe algo que é tão real, tão puro, tão verdadeiro, tão transparente e que se comunica com tanta clareza, seria uma falha muito grande minha não acreditar que isso seja verdade. Seria uma falha muito grande minha
olhar para o Senhor e pensar que Ele não existe. Não só pelos frutos. Até mesmo, isso também é falado várias vezes. Vamos supor que Deus não existisse. Mas o meu caráter, sendo de acordo com a palavra, me faz ter uma vida muito melhor. Vamos supor que o Senhor não existe. Mas quando eu sigo os ensinamentos do livro da Bíblia, eu tenho uma vida muito mais equilibrada. Então, os frutos do que o Senhor é, assim como os seus feitos, revelam que crer nele é valioso, mesmo se eu não tivesse certeza. Mesmo se a ciência não comprovasse. As consequências de segui-lo são valiosas e palpáveis, que não faz sentido não crer. Precisa-se de mais fé para não crer no Senhor do que para crer no Senhor. Com certeza. E para a gente encerrar de verdade a nossa provocação daqui do programa, que é uma provocação do bem, que é Deus existe e eu posso provar. Deus existe e eu posso provar plenamente. Uma das experiências mais bonitas que eu vivi com Jesus foi quando ele me convidou na minha juventude para viver integralmente para ele. Que, como eu falei, já custou meu trabalho, custou tudo. E eu comecei a experienciar a provisão do Senhor em todas as coisas. Eu comecei a ver o Senhor realizando os meus sonhos pessoais. Na minha formatura, e foi até o Tiago que foi meu fotógrafo da formatura, e esse é o dia muito marcante para mim do Evangelho, eu lembro que na hora do juramento eu não queria fazer o juramento, porque eu ouvi claramente o Senhor falando para mim, por quanto tempo você quer trabalhar? E eu pedi só 1 ano, porque eu já sabia que eu viveria integralmente para o Evangelho, em missões, né? De forma integral. E eu comecei a ver que eu perdi tudo, porque eu perdi tudo quando eu larguei o meu trabalho. Eu tinha aquilo como muito valioso. E eu comecei a ver o Senhor provendo de uma forma inexplicável. E uma das coisas no campo é o sol. E eu sou uma pessoa que não podia pegar sol. Eu fiquei por 7 anos com uma fotossensibilidade alérgica muito intensa. Então, o fato de eu ir para a rua, eu ficava extremamente vermelha. Mas vermelha de realmente doer. E de eu voltar para casa chorando, falando, Senhor, eu não posso mais sair na rua. Então, como é que eu vou pregar a tua palavra? E eu vi que todos os dias que eu estava em obediência ao Senhor, vivendo o que Ele me pedia para fazer, o meu corpo não sofria nenhum dano. Incrível. Mas quando eu digo nenhum dano, é nenhum dano. Quem já me viu num dia comum e já me viu num dia em missões, assim, não só a missão ribeirinha, algo do tipo, mas vivendo para o Senhor, via que eu não tinha nenhum dano físico. Nenhum. E aí, depois de 7 anos indo pro, 20º alergologista, que eu já tinha tentado tudo, uma me receitou um remédio muito simples, só para sobreviver, vamos assim dizer. E eu vi o Senhor curando a minha vida através dos médicos. E eu fiquei, se eu não tivesse obedecido ao Senhor no primeiro dia, eu nunca teria vivenciado isso. Porque Ele cuidou de mim em todos os dias, com as limitações que as pessoas nem sabem que eu tenho. Com as dificuldades físicas também, que as pessoas nem sabem que eu tenho. E quando eu pensava que não ia ter mais fé no Senhor, eu lembro de ter feito uma oração que foi muito perigosa, mas não uma oração boa como a de Jó. Eu lembro de ter orado ao Senhor, mesmo sabendo todas essas verdades. Eu falei, Senhor, eu não sei mais se a minha vida é importante. Eu acho que o que eu estou vivendo agora, eu não estou conseguindo mais te ver. Tive minhas dificuldades com a minha fé. E eu lembro de ter entregado tudo para o Senhor e ver como se fosse uma caixinha. Ter entregado para o Senhor tudo aquilo. E eu vi o Senhor diante dos meus olhos durante uma aula que eu estava dando na escola bíblica, e uma pessoa veio falar comigo. Eu vi diante dos meus olhos o Senhor me trazendo a minha caixinha de volta, com tudo que eu tinha entregado para o Senhor, e eu vi a ansiedade de ir embora. Então, eu vi com os meus próprios olhos. Eu senti no meu próprio corpo. Então, eu sou sensorial. E o Senhor falou comigo através das minhas doenças físicas, através das minhas dificuldades emocionais. E até mesmo na nossa entrevista eu não precisei falar sobre isso. Porque nunca foi sobre o que eu vivi. Foi sobre o que o Senhor podia fazer em meio à minha dor. E o Senhor transformou tudo. Então, isso faz valer a pena. E é por isso que eu continuo aqui. Glória a Deus por isso. Minha querida, me dê sua mão. Obrigada por vir. Eu que agradeço. Quero te agradecer imensamente por vir ter essa conversa, ter esse tempo bom aqui na mesa para a gente falar de Deus. Como eu te disse, o principal
do nosso podcast é que a gente fale mais de Deus e que essa conversa alcance aqueles corações que estão distantes, né? Levem, busquem bem o mais distante possível, mas que alcance essa pessoa e que ela de alguma forma resolva dar mais uma chance para Deus. Verdade. E aí o Espírito Santo vai lá e trabalha. Muito obrigada. Que Deus abençoe muito a tua caminhada, teu serviço acima de tudo e especialmente o caminho que Ele determinou para a tua vida. Que seja muito abençoado, viu? Muito prazer te conhecer. E eu acho que a gente ainda ia conversar mais um tempão. Acho que a gente vai precisar de um capítulo 2 também. Também agradeço por compartilhar. E como falo atrás das câmeras, também falo na frente das câmeras. As coisas que o Senhor realiza através desse podcast, os nossos olhos nunca vão conseguir ver ou compreender. Os teus olhos nunca vão conseguir ver e compreender. Mas obedecer ao Senhor é tão valioso e prazeroso que não é sobre nós, mas sobre o que Ele quer fazer. Então, muito obrigada por me permitir fazer parte desse caminho em obediência ao Senhor. Amém. Muito obrigada. Você que ficou até esse momento acompanhando a nossa conversa, eu tenho certeza que nosso Pai Celestial falou no teu coração, assim como falou, assim como eu sinto que Ele esteve presente aqui com a gente, compartilhando a mesa, porque é nessa conversa que Ele quer chegar aí, em você. Então, fique de coração aberto, veja o que você pode absorver do que foi dito aqui, porque eu tenho certeza, não foi para a Andréa, não foi para a Esther, foi para você. É dessa forma que Ele trabalha. Quem sabe Ele está te chamando para mais pertinho dele, por algum propósito. Assim como eu sempre falo, o Cristocast não é da Andréa, ele é de Deus. E eu estou aqui a serviço dele, assim como a Esther também entregou a vida, entregou os caminhos e colocou a serviço dele. Coloque você também a sua vida, não tenha medo. Eu sei que assusta um pouco, mas não tenha medo. Eu acho que uma das coisas que mais é dita na Bíblia, não tenha medo, porque o Senhor é sempre contigo. Então, mais uma vez, eu te peço, se você não se inscreveu, se inscreve no canal, compartilha para aquelas pessoas que você sabe que estão precisando ouvir uma mensagem abençoada. Curte, deixa o like que a gente gosta bastante, comenta também. E como sempre, com muita alegria, com muito amor, eu e você nos vemos no próximo Cristocast.